Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos que nos instruem e que nos levam a entender quão precioso é poder caminhar contigo, Pai. Nessa manhã nós queremos dar total liberdade para que o Espírito Santo possa usar as nossas vidas. Cada pessoa que já esteve aqui nesse altar, Ministério da Dança, dos Louvores, pessoal da comunicação, dos boas-vindas, dos atalaias, todo mundo que se envolveu nessa dinâmica de poder servir o Senhor. Nós queremos verdadeiramente, Pai, pedir perdão, Pai, se nós preparamos algo para essa manhã com a intenção de que o nosso eu aparecesse. Não é a nossa intenção, Pai. Nós não queremos ser visto nessa manhã. Nós queremos que o Senhor seja lembrado em cada ato, em cada gesto nosso, Pai. Por isso eu te peço, tem liberdade, e eu te peço que o Senhor nos use, Senhor, da forma que o Senhor quer. Usa cada pessoa para ser um instrumento nesse lugar. Nós unimos a nossa fé e declaramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é nos céus. O Senhor nos deu autoridade para pregar a palavra, para falar daquilo que o Senhor tem para a igreja. Nós queremos usufruir de tudo isso. Tira de nós todo o problema, toda a conexão com as falhas, com aquilo que nos paralisou, estagnou durante a semana, e nos dá a importância de vir até aqui e honrar esse momento, Pai, tão valioso que é. Tira do nosso meio todo o cansaço. Nós anulamos, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, todo o cansaço, todo o sono, toda a fadiga, Senhor. Toda pessoa que chegou até aqui e não se preparou para esse mundo, para esse momento que é para cultuar o Senhor. Então que nós sejamos preparados para te cultuar. Oramos pela palavra, para tudo aquilo que vai ser liberado aqui, Pai. Que os céus se conectem com a terra, e que a palavra do Senhor seja vista, lembrada, ativada nesse lugar. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para nos tocar nessa manhã, para falar com cada um de nós. Nós oramos e abençoamos esse momento. Se você consegue começar esse culto aplaudindo a Ele, celebrando Ele, dê um grito de glória. Não é sobre um mover qualquer, é você preparar o ambiente, é você testificar de que Deus está fazendo coisas no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Queridos, é uma alegria imensa poder estar servindo a igreja com mais uma oportunidade de poder trazer a palavra. E quem aqui ama fazer aquilo que Deus chamou para fazer? Meu Jesus amado, quem aqui ama fazer aquilo que Deus chamou para fazer? Quem não levantou a mão não entendeu ainda, não, Deus não falou com você. Eu tenho certeza que nessa manhã você vai entender que você carrega uma mensagem. E essa palavra que está intitulada aqui é muito interessante, porque ela surge no momento de culto, no momento de apelo. Nosso pastor, ele ministrava uma palavra, e eu me desloquei até o canto aqui para vir interceder pelo apelo. E foi muito claro que o Espírito Santo falou comigo especificamente. E o Espírito Santo me dizia: qual a mensagem vocês carregam? Qual a mensagem tu carrega, Glauber? E confesso que eu fiquei refletindo sobre aquilo, pensando sobre aquilo. E durante os dias as coisas foram acontecendo, os cenários foram sendo conduzidos pela forma que Deus desejava. E nos últimos dias, eu já compartilhei isso sobre a vida do Ivan e da Aline, entendendo que o hope e o louvor é crucial para aquilo que nós temos como estrutura da igreja. Mas Deus tem me ensinado algumas coisas e falado algumas coisas comigo, e eu escutei muito forte de Deus essa semana, que o nosso Deus, ele possui atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. E eu sinto de compartilhar isso com a igreja, antes de nós entrarmos na palavra, porque você vai entender que existem coisas que Deus deu para cada um de nós, que nós não estamos exercendo. Os atributos incomunicáveis de Deus: Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Isso Ele não consegue compartilhar com nós. Nós não conseguimos ser onisciente, onipresente e onipotente. Não há como nós conseguirmos ser assim, não tem como. Mas aí há os atributos comunicáveis da parte de Deus: a bondade, o amor e a santidade. E isso Ele compartilhou com cada um de nós. Mas o porquê que nós não buscamos ser santo então? Mas o porquê que nós não amamos como Deus nos chamou para amar?
mas o porquê que nós não somos bom como Deus nos chamou para ser bom. E então nós damos início na palavra. A partir dessa pergunta, qual a mensagem que nós carregamos, e nós intitulamos essa palavra, a mensagem aqui é fazer com que eu e você venhamos a refletir, e entender e compreender. Talvez você possa olhar para a sua história hoje e dizer: Glauber, eu ainda não compreendo qual é a mensagem que eu carrego. Eu te afirmo que no teu trabalho, na tua família, você carrega uma mensagem. Vou dar um exemplo. Os profissionais da área de saúde, estética, área de preparação física, vocês carregam uma mensagem. As pessoas olham para você e elas visualizam uma visão do futuro, de preparar, de melhorar de saúde esteticamente. Não é só sobre estética. Eu não quero falar sobre aquilo que os nossos olhos veem no natural. Eu quero que você dê um passinho de fé um pouco mais ousado hoje. Você vai para aquilo que é espiritual. Eu que trabalho com vendas, não é só sobre vender um carro, é sobre realizar sonho de pessoas. Para muitos aquilo ali é normal, trocar de carro todo ano é algo que se tornou rotineiro, mas para muitos é um sonho realizado. Uma das vendas que fiz, a esposa do rapaz que eu estava vendendo o carro falou: eu procuro esse carro por 6 anos. E para vocês pode parecer normal, só vender um carro. Para mim é a realização de um sonho. Uau, eu pude ser instrumento para realizar o sonho de alguém. Isso é uma mensagem. Quando as pessoas olham para nós, elas visualizam uma mensagem. Só que eu quero apertar um pouquinho mais a respeito do que essa mensagem tem de relevância na sociedade. Nós, o povo de Deus, que reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, qual a mensagem que nós carregamos? O que as pessoas veem quando olham para nós? Qual é a mensagem que fica explícita do nosso testemunho? Eu gosto de falar de pessoas que andam próximo, porque isso testifica. Silone, um grande amigo meu, por muito tempo carregou uma mensagem no local de trabalho dele: o homem que lia a Bíblia no seu intervalo, o homem que é chamado para orar nas reuniões de ajustes, quando a coisa estremece. Eu já passei por isso. Nós carregamos uma mensagem, sabe? E eu olho para a igreja nos dias de hoje. A gente costuma encerrar um ano muitas vezes cansado, mas ao mesmo tempo a gente entra o próximo ano com muita expectativa. E é uma luta entre tentar neutralizar esse cansaço e visualizar um novo e a expectativa com Deus, com ânimo e aptidão para servir. Isso é uma guerra de todos nós. E muitas vezes aquilo que foi nos confiado nós deixamos de lado, esquecemos e não exercemos com a autoridade o que Deus nos chamou para exercer. Eu tenho certeza que essa manhã Deus vai esclarecer qual é a mensagem que Deus te chamou para transparecer para a sociedade. Você não veio para a igreja para sentar num banco. A tua vida não foi feita de uma ordem de que você dorme, acorda, se alimenta, faz as suas atividades, seja ela física, profissional, come de novo, dorme, acorda. Não, você não foi feito para isso. Você carrega uma mensagem e isso precisa transparecer para essa sociedade. Quando compreendemos o real significado do Evangelho, a qual a nós foi confiado, quando honramos o Senhor com as nossas vidas e quando servimos a Ele com os nossos talentos, aquilo que foi confiado a cada um de nós, a mensagem se torna visível através de nós e clara para aqueles que visualizam. Pode ser uma mensagem de adoração, de testemunho, de confiança, de transparência de verdade. Ao longo da nossa caminhada, vamos nos identificando. E isso que nós estamos propondo aqui, eu vou falando, ao longo do que eu vou falando, você vai se identificando também. E como já relatei, a proposta dessa mensagem não é te acusar, não é te expor, não é questionar a tua verdade que você carrega hoje, mas é te fazer refletir. Eu preciso mexer naquilo que você tem carregado, porque o Espírito Santo mexeu comigo. Primeiro a palavra fala comigo, senão não faz sentido nenhum eu vim falar algo para vocês que primeiro Deus não tenha falado comigo. Lembra sempre disso. Para mim falar algo para vocês, para o ministro instruir algo para você, ele precisa passar por essa verdade. Essa verdade precisa esquadrinhar o nosso coração. Deus também me levou a algumas situações bíblicas, que não há sentido eu vir aqui relatar somente testemunho, porque como eu falei, há uma mensagem. E fica claro quando o Chester vem aqui e prega sobre o testemunho da sua família, da sua história, da Sarinha. Uma mensagem viva. Viva. E o que nos falta como igreja para valorizar isso, gente? O que nos falta para valorizar o que Deus está fazendo hoje aqui no nosso meio? O que Deus está fazendo nas nossas casas? A mãe do Leandrinho,
Será que Deus tem que nos refrescar a memória, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança? Nós esquecemos, gente. Nós esquecemos a mensagem clara que Deus está deixando fixa no meio dessa casa. Eu preciso falar disso. O testemunho dos pastores é uma mensagem clara de resiliência, de permanecer fiel. Mas o que nos falta para transparecer uma mensagem de avivamento, de restauração? Sabe, pessoas que vão lutar por um evangelho de verdade, não um evangelho que troca, que hoje vem aqui é visitado pela palavra. O louvor pela vida do Ivan nos ministra muito, o Espírito Santo claro na vida dele. Aí chega a segunda-feira, eu sou outra pessoa, eu volto a mentir, eu volto a trair, eu volto a ser alguém que não transparece verdade. Que evangelho nós estamos vivendo? Qual é a mensagem que nós estamos vivendo? E eu começo a mensagem falando sobre algumas pessoas. E eu trouxe 3 personagens para nós debater hoje. 3. Que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você. E eu quero começar falando primeiro sobre Elias e sobre a mensagem que Elias carregava. Elias carregava uma mensagem e a escola profética caminhava através dele, porque havia verdade, havia fogo, havia autoridade em suas palavras. Não era apenas o que ele dizia, mas o que ele carregava. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 36. 1 Reis 18, a partir do verso 36. E Elias, como eu e você, bons leitores da Bíblia que somos, amém? Conhecemos quem foi Elias e compreendemos a dimensão de quem foi Elias. Elias, ele não só tinha autoridade, ele sabia usufruir da sua autoridade. E ser um porta-voz de Deus nessa estação, nessa época, é muito mais desafiador do que eu e você temos como desafio nos dias de hoje. Elias não tinha um Instagram para ele abrir e potencializar sua mensagem, não. Elias tinha um coração, uma fé e uma ousadia para cumprir o propósito daquele que o chamou. Então o fogo que estava sobre as suas palavras era um fogo que primeiro o refinava, que o fazia viver experiências no particular com Deus. E então ele simplesmente compartilhava da verdade que estava no coração dele e daquilo que ele vivia com Deus. Quem sabe para um povo pagão era desconfortável, e foi desconfortável, ouvir a verdade através dos lábios desse homem de Deus. 1 Reis 18, verso 36, diz a palavra do Senhor: na hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se. Nós vamos ler na NVI, tá? Pessoal da transmissão, por favor. E orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e o que estás fazendo o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o sacrifício, a lenha, as pedras e o chão, e ainda secou toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aqui. Sabe, muitas vezes eu e você na jornada nós vamos precisar ser ousado com a mensagem profética que nos foi confiada. E o teu testemunho precisa ser algo profético e algo ousado. Não tem como ser parcial. As pessoas não querem mais algo que é parcial, porque eu posso aceitar aquilo que é momentâneo, e se você for parcial comigo, aquilo que foi momentâneo, leviano na tua vida, serve como instrumento para eu acusar você depois. Mas quando nós vivemos uma vida reta, de submissão, de sujeição diante da palavra, sabendo que nós dependemos dele, não é sobre o que nós temos, é sobre o que as escrituras nos alimentam, nos instruem. Então sobre essa palavra nós caminhamos. Elias era assim. Elias recebia a palavra e não estava preocupado com o cenário, se haveria morte, se haveria perseguição. Não, ele simplesmente fazia. E vou mais longe, muitas vezes de uma forma extremamente ousada. Gritem mais alto. Eu acho que o Deus de vocês não está ouvindo. Isso somente um grande homem de Deus tomado
pelo agir e pelo poder de Deus, tem capacidade de fazer. Não tem como eu e você chegarmos diante do pecado e querer confrontar aquilo que é pecado, aquilo que é maldição, se a verdade não for permanente dentro de nós. E a verdade, ela é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí eu te pergunto, como você tem andado com a verdade nos dias de hoje? Você entrou em 2026, a palavra que você tem ouvido é uma palavra que esse ano será o ano da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Mas o que você tem feito para andar sobre essa bondade? Ou você espera que a bondade te alcance e você só viva essa bondade? Eu quero te afirmar, a bondade de Deus sim, ela vai vir sobre nós. Esse é o ano aceitável, é o ano da bondade de Deus. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer mais proatividade de nós. Deus quer mais intensidade de nós. Deus quer a nossa verdade nos servir. Assim como o Belu Benhur já relatou aqui, já relatou na intercessão, o nosso servir precisa ser um servir de verdade, genuíno, agradável. Não é quando alguém me cobra: pô, tu deixou de servir, tu deixou de ler a Bíblia, tu deixou de amar as pessoas, de discipular as pessoas. Espera aí, meu irmão, você precisa ser motivado para viver. Você quer motivo maior do que alguém morrer por você na cruz e te dar uma mensagem viva para você conduzir hoje? Você conseguiria morrer por alguém hoje? Você conseguiria morrer por alguém hoje? Glauber, eu consigo morrer por alguém. Seja verdadeiro consigo mesmo. Nós estamos diante da palavra, não é sobre mim. Eu não sou juiz sobre a tua vida, mas há um Deus que é o supremo, que é o juiz de todas as coisas. E o interesse dele é escanear o teu coração e ver qual é a mensagem que está dentro de você a partir de hoje. Elias olha para a situação e Elias, ele se depara com reinos, exércitos, governos, muito poder, muita propina, muita força nos exércitos, mas ele sabia o Deus a qual ele servia. Mas eu quero te lembrar que o mesmo Elias, que é o profeta da autoridade, o profeta do fogo, o profeta, o professor da escola profética, também passou por momentos difíceis. E às vezes você olha, pô, estou passando por um momento difícil na minha casa, estou passando por um momento difícil na minha jornada, eu não consigo mais ser o homem de Deus que me chamou para ser. Por quê, meu querido? Está difícil as coisas? Está apertado o cerco? Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao time. Elias, quando começou a profetizar, quando começou a proclamar a palavra, se levantou uma ditucuja, uma endemoniada, Jezabel. Diz comigo assim: nós vamos derrubar, mas com autoridade, nós vamos derrubar Jezabel dessa janela. E Elias profetizou, ele fez o que Deus tinha falado, ele foi usado, mas de uma hora para outra ele está dentro de uma caverna depressivo. Elias depressivo. E aí você vai ficar arrumando desculpa para suas dores, para não servir mais ao Senhor? Deixa eu te ensinar, porque alguém que já passou por isso tem autoridade para ensinar. O que você vai viver nesse momento de dor, ou de fragilidade, de dificuldade, não teria como Deus te dar quando você está bem. Por que, Glauber? Como assim? Você não honraria e não valorizaria da mesma forma que você valoriza quando você passa por um deserto ou por uma dificuldade. Quando você entra por uma caverna e parece que a voz de Deus não é mais audível. Mas aí Deus foi até Elias e falou: o que tu está fazendo aí, Elias? Deus está falando no teu ouvido hoje: o que tu está fazendo aí nessa caverna? Não é mais tempo de eu e você ficarmos nesse lugar de questionamento, de dúvida. Deus está dizendo: o que tu está fazendo aí? Eu te chamei para coisas grandes, para proclamar a palavra, para levar o evangelho, para ser além das tuas dores. Esses dias eu vi um testemunho, e não foi de um pastor, tá? Foi de um padre. Alguns já devem ter visto esse vídeo. Ele pede para os irmãos da igreja dele: olhem para o meu nariz. Consequentemente tu olha para a pessoa, só que ele estava com uma traqueostomia e um aparelho, que ele relatou o nome lá. E esse camarada tira a traqueostomia e mostra que sem aquele aparelho ele não conseguia falar. A voz não saía. Aí ele voltava. Deus me trouxe à memória os momentos que nós íamos aspirar e fazer todo o procedimento com o Samuelzinho, que nós tínhamos que tirar toda a tráqueo. E eu olhei para aquele homem e disse: cara, esse cara carrega uma mensagem. Ele não parou de falar daquilo que ele tem como verdade, mesmo com uma limitação física.
Ele não parou. E às vezes a gente, por um problema mínimo, a gente quer parar de falar do Senhor. A gente simplesmente às vezes não para de falar, a gente deixa de ser aquilo que Deus chamou para ser. Voltamos às velhas práticas, não honramos mais a Deus com os nossos princípios que eram imutáveis e irrevogáveis para nós. Existem princípios que Deus colocou e nós cultivamos e capacitamos ao longo da jornada, mas o problema nos alcançou e nós deixamos para trás e voltamos às velhas práticas. Elias passou por um momento de caverna, de depressão, mas Deus o buscou e ele lembrou quem ele era para servir o Senhor. O que te falta para voltar a servir o Senhor com todos os seus talentos? O que te falta para ser uma boca profética no lugar onde tu estás, independente qual ele seja, trabalho, família, no que for? O que tem te faltado? Seguimos. O segundo personagem que Deus me trouxe, João Batista. João Batista carregava uma mensagem que é difícil de compreender. A sua diferença gritava mais alto do que qualquer aparência. Era estranho para a sua geração, incompreendido por muitos, mas especial para o cumprimento do seu propósito. Ele não se moldou ao tempo, ele preparou o caminho. Ele era estranho para a sua geração. Ele não era aceitável naquele tempo. As pessoas tinham ele como algo, não tem como aceitar esse cara. Cara, ele é estranho. Ele é estranho. Se veste diferente, fala daquele que vai vir, prepara um caminho. Mas que caminho é esse? Mas há uma mensagem muito clara naquilo que João Batista carregava. Eu quero que você vá para a Bíblia comigo em Mateus 3, a partir do verso 1. Nós vamos entender um pouquinho sobre a mensagem desse grande homem de Deus. E João Batista, eu fico imaginando João Batista nos dias de hoje. E a gente tem alguns modelos de João Batista, tá? Tem alguns modelos de João Batista, sim. Só que, cara, há uma mensagem que João Batista carrega, que é o crucial, é o centro de todas as coisas. Para mim e para você, nós estamos deixando para trás. Mateus 3, a partir do verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Pregando no deserto da Judeia. Não era na congregação tal, no lugar tal, com o melhor ar-condicionado, com um maninho de atalaia servindo água gelada. Não, era no deserto. Ele dizia, e aí há ousadia no coração do homem que sabe o que carrega: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Ele não se preocupava com o alimento que as pessoas podiam dar para ele. Ele precisava estar alimentado da palavra de Deus para ter uma mensagem firme, forte para aquele tempo. E a mensagem central da vida de João Batista é: arrependam-se. Eu e você precisamos voltar a pregar sobre o arrependimento. Eu e você precisamos voltar a pregar sobre o arrependimento. Não existe igreja sem arrependimento. Não existe. É lorota. É a história contada dos nossos pensamentos. É aquilo que nós sonhamos demais. Não existe. Quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de voltar atrás, reconhecer que nós estamos acelerados demais, que nós estamos transparecendo uma verdade que não é a verdade explícita da Bíblia, mas uma verdade que muitas vezes o mundo coloca sobre nós, que é uma falsa verdade. E o arrependimento é isso, é voltar atrás e saber: cara, eu errei, eu preciso me arrepender, eu preciso quebrar o meu coração, eu preciso renunciar um pouquinho mais, eu preciso ser um pouquinho mais verdadeiro diante do Senhor. Pô, quanta coisa Deus está fazendo comigo. Ó, tudo que Deus está restaurando. Ao acordar, Deus tinha que dar um insight para mim e para você todos os dias. Cara, você acordou mais um dia. É como se viesse um anjo com uma mensagem: querido, amado irmão, você acordou mais um dia. E hoje Deus está te confiando mais uma oportunidade de você fazer diferente. Sabe, eu amaria isso, ser acordado por um anjo todos os dias. Cara, lembra para o que tu foi chamado.
Lembra a mensagem que tu carrega. Lembra o que tu representa para a tua casa. Lembra o que tu representa para a tua igreja. Lembra o que tu representa para uma sociedade. Eu amaria ser acordado por um anjo do Senhor todos os dias assim. Mas a nossa vida é feita de desafios. E desafios que lapidam e preparam a nossa fé. E João Batista é o cara ideal para preparar a vinda daquele que é o amado desejado. João Batista é o ideal. Porque para aquele povo que vivia naquela época não faltava a lei. Não faltavam as escrituras. Não. Eles dominavam a lei. Eles tinham a lei. Eles tinham os seus rituais para cumprir. Eles tinham. Mas faltava alguma coisa, a verdade. A verdade genuína, aquilo que é claro. Aquilo que dá sentido às coisas. Aquilo que traz brilho, aquilo que traz transparência, aquilo que exorta quando é necessário. João Batista era o cara ideal para aquela mensagem. Porque na cabeça do povo vai vir o rei, ele virá com um exército, com força, com derramamento de sangue sobre a espada, nós iremos nos apossar, vai haver a queda de Roma. Não. A mensagem central começa no arrependimento que João Batista propôs. E depois Jesus Cristo, discipulando improváveis, levando o milagre a todos, se retirando quando ia propor o milagre, orando ao seu pai, não se preocupando em sair na foto, na melhor condição, na melhor posição. Ele se retirava, erguia o pai e dizia: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Qual é a instrução que nós temos como verdade para os dias de hoje? É carregar a verdade das escrituras, é saber que João Batista era ignorado, porque se nós formos ignorados pela verdade que nós carregamos, nós entramos em depressão e abandonamos o Evangelho. E Deus pode vir falar conosco, assim como falou com Elias, nós viramos as costas, porque nos achamos ignorados, rejeitados. Meu irmão, eu quero ser lembrado pelo céu. Eu quero marcar pessoas aqui na terra, sim. Quero levar um evangelho, uma palavra, uma verdade que transpareça pelo meu testemunho. Mas eu quero ser lembrado no céu, meu irmão. Se as pessoas olham para mim e acham que é duro aquilo que eu vivo, que é radical, glória a Deus. Glória a Deus. Deus está restaurando a minha casa, está restaurando princípios valiosos em mim. E os últimos dias têm sido desafiador para mim. A minha esposa foi viajar, eu fiquei sozinho. Eu não nasci para ficar longe da minha mulher. Não nasci. Deus, você que está solteiro, ora, porque Deus não te fez para andar sozinho. A mulher não é só sobre dormir junto, não é só sobre deitar, é sobre ter conselho, é sobre trazer sabedoria no momento de caos muitas vezes. Honra a mulher que Deus colocou do teu lado, varão. E esses últimos dias para mim tem sido diferente, porque eu tenho 2 crianças, e ele é o Girai, ele tem todos os golpes possíveis liberados. Ele já vem desbloqueado de fábrica. E eu chego em casa do trabalho, aquele silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. E Deus falando comigo no silêncio. Eu digo, cara. E vou me deitar e digo, sinto que falta alguma coisa. Falta muita coisa. Mas Deus construiu algumas coisas nesses dias comigo. Glauber, olha a família que tu construiu. Olha a história que Deus deu para ti. Olha a mensagem que tu carrega. Olha a verdade que Deus olha para ti, e quando olha para ti transparece. Porque sou um homem em aperfeiçoamento. Tenho muitas, mas muitas falhas. Mas eu reconheço o Deus a qual eu pertenço. E eu não consigo ficar distante dele. Eu não consigo. Esse Glauber que vocês conhecem, longe de Jesus, fica irreconhecível. E esses dias foram dias de experimentos para mim. De ouvir a voz de Deus, de valorizar coisas simples, de valorizar quando o Rua chega em casa e vira os cestos dos brinquedos, espalha. Eu vou lá abrir com ele, tu não está brincando, guarda aqui de novo. A gente botou em cima do roupeiro para ele não pegar. Vou botar para o chão de novo, para ele derrubar umas 10 vezes. Aí eu me anojo, boto para cima do roupeiro de novo. Mas isso é a nossa vida, gente. É sobre olhar para dentro da nossa casa e entender que a mensagem que nós temos dentro do nosso lar é a principal, é a crucial, para que eu e vocês possamos sair aptos para a rua aí, para uma sociedade que é tão difícil falar de Jesus e ter habilidade para poder falar, cara, eu confio naquilo que tu está me falando, eu tenho certeza que isso que tu está me falando é genuíno e verdadeiro. E o último personagem que nós vamos falar é Paulo. Parece que eu conversei com o Benhor. É Paulo.
Paulo, após um encontro real e transformador com Jesus, passou a carregar uma mensagem. A transformação que ele viveu se tornou testemunho que ele pregava. A sua vida passou a ser a prova do evangelho que anunciava. E aí eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos 9, a partir do verso 17, por gentileza. E Paulo é desafiador, né? Paulo desafia muitas vezes a nossa teologia, a nossa fé, né? Porque tinha tudo para estar numa condição extremamente favorável, a melhor teologia, o melhor ensino, aos pés de Gamaliel, de ascendência farisaica. Ele tinha autoridade para confrontar, para debater Roma. Ele tinha autoridade para chegar nos lugares e falar. Tinha poder, tinha uma condição estável na sociedade. Mas tudo isso, quando vai de encontro com Jesus, é considerado perda. Não é sobre nós conquistarmos aqui na terra. Tudo isso diante da presença do Senhor é como perda. Se nós não soubermos usar para acrescentar na nossa jornada e para potenciar o evangelho, é como perda. E Paulo precisou perder para aprender. Atos dos Apóstolos 9, a partir do verso 17. Então Ananias entrou na casa. E diga comigo antes de começar: para surgir um Paulo, mas com autoridade, igreja. Para surgir um Paulo, sempre vai precisar de um Ananias. Entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos de Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los preso aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Até aqui. E aí eu fico imaginando, porque Paulo podia olhar: pô, Ananias, quem é Ananias para vir impor as mãos sobre mim? E esse cara verdadeiramente caiu do cavalo. E sabe que quando Deus faz com que Saulo, para depois vir a se tornar Paulo, caia do cavalo, é porque estava muito ególatra. O ego era muito vidente. Era muito visível que Paulo era um cara egocêntrico, um cara que mostrava as suas aptidões, que matava, um cão perseguidor da igreja. Muitos o intitulavam assim. Quando ele cai, é como se Deus o colocasse numa condição de igualdade dos outros. Desce daí. Numa condição de igualdade, eu vou restaurar a tua visão. Tu não vai começar a ver naquela ótica que tu costumava, numa ótica religiosa, numa ótica de mestre da lei, mas numa ótica de alguém que eu estou preparando para o evangelho restaurador. A mensagem central da vida de Paulo é o evangelho que restaura. E uma vez restaurado, ele não deixa isso reservado para ele. Não é que ele foi encontrado por Jesus, ele teve essas experiências e ele guardou numa caixa, guardou num lugar precioso. Não, eu vou guardar aqui, não. Ele saiu, se desfez, sofreu naufrágio, foi açoitado, foi apedrejado, foi perseguido, foi dado como louco. E o mais interessante é como esse homem encerra a sua jornada, pedindo para que trouxesse seus pergaminhos e uma capa, porque ele tinha frio. Ele estava preocupado em ter domínio sobre as escrituras. Lembra do que eu falei? Que quando nós entendemos e compreendemos o evangelho, aquilo que é dom nós lapidamos para servir com excelência ao Senhor. Paulo era um mestre da lei. Ele encerra com a lei,
com os pergaminhos, com a instrução, querendo saber mais, não era o suficiente o que ele tinha, sabendo que o que vinha sobre a sua cabeça, decapitação. E ele não parou de pregar, ele não parou de falar do Evangelho de Jesus. Paulo andou, Paulo confrontou, Paulo exortou, mas para ele fazer isso, ele primeiro tinha que ser um exemplo. E eu fico imaginando eu e você querendo confrontar um pecado, se isso não for uma verdade que venha exemplificar a nossa vida. Quando nós queremos falar para as pessoas: meu irmão, tu está em pecado. Aí o diabo assusta, tu olha para ti e usa esse endemoniado, esse atribulado, tu também está em pecado. Então não há uma verdade que tu carregue para me exortar, para me confrontar. Lembra sempre, a mensagem que nós carregamos, ela fala, ela transmite, ela ministra, ela constrange, ela confronta. E eu te pergunto, qual a mensagem que nós carregamos? Qual a mensagem que eu e você carregamos? Como cidadão do céu, qual é a mensagem que as pessoas olham para você hoje e enxergam? Aos adoradores, a mensagem de adoração é vista na sua vida? Aos pregadores, a mensagem da pregação, ela é vista na tua vida, ou ela só é vista quando você tem o lugar de evidência? As meninas que dançam e adoram o Senhor com dança, ela excede esse lugar de participação? Ela rompe as barreiras? Aqueles que servem em diversas áreas, a tua mensagem que tu carrega, ela serve para curar vidas? Um dia nós conversávamos com a Bruna na célula, e a Bruna trabalha com estética, e ela relatava que Deus começou a dar estratégias e possibilidades dela começar a falar com as pessoas. E eu fiquei pensando: Deus, como as pessoas podem ser usadas na sua área e muitas vezes não são. A Bruna é um caso vivo disso. Deus deu a oportunidade e ela começou a falar dentro da sua verdade, não buscou os melhores ensinos, os melhores coaches, não, ela simplesmente foi para a Bíblia, dentro da verdade dela, e começou a compartilhar com as pessoas. O que você está fazendo em prol do Evangelho? Qual é a mensagem que você está transparecendo para as pessoas? Para a tua casa, para aquele que está em constante contato com você na sua casa, e você sequer fala de Jesus, você sequer ora pela refeição na frente dessa pessoa. A vergonha te tomou conta, né? Você deixou que a vergonha calasse o Evangelho que Deus te confiou, né? Mas Deus está avivando a mensagem no teu coração nessa manhã. Deus está despertando para você ser uma mensagem viva e eficaz, que tem efeito. Porque de nada vale uma mensagem que é ouvida, que é pregada, que é propagada, se ela não surgir efeitos. Tudo que nós propomos aqui tem um sentido. Eu amo essa frase, e eu conheci ela quando eu era extremamente ignorante. General Máximos, do filme Gladiador: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. O que nós estamos fazendo em vida que vai ecoar pela eternidade? Michel, o futebol, Michel, é uma porta grande para que as pessoas venham a mensagem que está em ti. Além do bom zagueiro, além da capacidade técnica, a verdade que fica explícita através do que nós carregamos. Nós mudamos ambientes, nós transformamos locais, porque Deus quer usar a nossa história. Não é eu olhar para a história do Chester e querer, não, a história do Chester é legítima, é dele, pertence a ele, ela me edifica, mas há uma história que Deus deu para mim, e através da minha história eu vou transparecer uma mensagem, eu vou esclarecer essa mensagem para o povo. Eu não vou ficar estagnado pensando: Deus, o Senhor faz tanta coisa, o Senhor dá capacidade do nosso pastor escrever livros, as pessoas produzirem canções, e eu o que faço? Meu irmão, serve ao Senhor de todo o teu coração, seja grato. Lembra sempre que o meu desejo era que um anjo acordasse cada um de nós com a mensagem: celebra, seja feliz, você tem a oportunidade de fazer diferente. E vou mais fundo, tinha alguns que eu queria que ele acordasse com uma espada de fogo assim, no pescoço, não, para não ficar meio terrorista coisa, nós não somos terroristas, mas uma mensagem de: acorda, Deus te chamou a fôlego, a vida, a uma mensagem de restauração. É só um processo, é só uma estação que Deus está te preparando, vai acontecer, Deus vai virar a chave. Esse era o desejo do meu coração.
E sabe como é que nós permanecemos conectados com essa verdade? Quando nós entendemos que aqui, na koinonia, na comunhão, na unidade, na reunião dos santos, é ali que Deus está ordenando a bênção. É ali que Deus está fazendo, quando nós nos edificamos um com o outro. Quando eu olho para a dor do irmão do lado, isso faz sentido para mim. Eu não estou que nem Saulo num cavalo me achando melhor e achando que a palavra que eu tenho é melhor. Não, eu caí desse cavalo já. Eu sei que eu estou chegando num lugar de compatibilidade, de igualdade. A palavra que Deus está dando para nós nessa manhã é: Deus está nos colocando numa condição de igualdade, de compreensão. E você vai olhar para as pessoas e você vai ver pessoas do seu lado padecendo em coisas semelhantes que você passou, mas não vai te faltar sabedoria. Diga comigo: nessa jornada não vai me faltar palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, para instruir as pessoas que Deus colocar no meu caminho. Você pode celebrar o Senhor com uma forte salva de palmas? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. E aí então andamos, corremos, muitas vezes como quem não sabe para onde corre. Trilhamos um caminho muitas vezes sem saber qual é a direção. Porque o crucial, o mais importante, nós deixamos de lado, que é a mensagem verdadeira que nós carregamos. É a mensagem central de todas as coisas para um cristão. A mensagem de uma cruz preparada, acusações, afrontas, e quem ocupou ela foi aquele que era santo, aquele que não tinha defeito nenhum, aquele que não possuía pecado nenhum. Ele ocupou a cruz. E a mensagem central fica nessa crucificação. Sempre gosto de falar essa frase, falei muitas vezes. Enquanto eu tiver fôlego eu vou falar: o maior ato de amor foi por intermédio de morte. Aquele que mais te amou morreu por você, morreu por mim. O que nós estamos retribuindo em prol dessa mensagem? Fala-se aqui de uma mensagem de sacrifício, uma mensagem sacrificial. Como nós estamos nos portando? Rumando para o final, falamos de 3 personagens bíblicos extremamente relevantes para mim e para a sua fé. Mas ficou uma pergunta: e nós? Qual a mensagem nós carregamos? Qual mensagem estamos carregando no dia de hoje? O que está disponível diante das nossas mãos? É cura? É obediência? É sinais? Ou é acusação, afronta e perseguição? Porque no fim das contas, Deus não procura eloquência, performance ou aparência. Longe disso. Ele procura homens e mulheres que carregam uma mensagem viva, gerada no encontro, sustentada pela obediência e revelada através da vida. A sua mensagem vai ser sustentada pela obediência e revelada através da sua vida. Repita comigo: a nossa mensagem será sustentada através da nossa obediência. Ela também será revelada através das nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 3, melhor dizendo, a partir do verso 1. 2 Coríntios 3, a partir do verso 1. O louvor pode subindo, por favor. Segunda Coríntios 3, verso 1. E quem pregou essa mensagem, propôs essa mensagem, é alguém que foi transformado e deixou explícito, aberto, notável, uma mensagem de transformação. Nosso Saulo que passa a ser Paulo. A igreja de Coríntios, ele fala: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês?
Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Até aqui, eu e você carregamos uma mensagem, e ela não é escrita por mãos humanas. Ninguém desenhou a nossa história, ninguém arquitetou a nossa história. Foi o autor e consumador da nossa fé. Jesus já sabia como nós éramos lá atrás, como nós seríamos nos dias de hoje e como nós seremos no futuro. A mensagem aqui fica clara, meu irmão. Eu não vim aqui na condição de apontar o dedo para você, porque essa palavra também fala comigo a respeito de uma mensagem que nós carregamos. Mas eu tenho a certeza que Deus quer te tirar de uma condição que você está hoje paralisado e começar a avançar.